Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Fabiana, Janaína, Ione, Ellison, o Aldrin já entrou, sejam bem-vindos. Boa tarde para todo mundo, uma tarde gostosa, um tempinho bom, agradável. Um feriado, muita gente está trabalhando, né? Mas muita gente está em casa. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui, Ellison. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre a mente, os obstáculos que a gente cria. Os maiores obstáculos estão aqui, ó. E eu quero chamar um convidado super especial, que é o Aldrin, para bater esse papo comigo, para a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, que é super importante. Sejam bem-vindos, gente. Deixa eu achar o Aldrin aqui. Aí. Aguardando o Aldrin entrar. E Mariana. Que bom ter aqui. Oi, Aldrin. Oi, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, que satisfação pelo seu convite e participar com você dessa live aqui. Ai, que bom, fiquei muito feliz, né, pelo aceite. Muito bacana ter uma pessoa gabaritada igual você para Obrigado. a gente conversar aqui um pouquinho. O Aldrin se apresenta, queria que você se apresentasse para depois a gente entrar no nosso assunto aí. Claro. Então, quem não me conhece ainda, eu sou o Aldrin Fonseca, eu sou coach de gestão, eu sou analista de sistemas, eu sou da área de mecatrônica, enfim. A gente está aqui para desenvolver o potencial humano. A gente tem um programa que chama Papo Coach, né, que até a Andréia participou, uma participação esplêndida, muito conhecimento bacana que ela aplicou lá. E vocês estão todos convidados, inclusive, para aqui no nosso canal, @hajacerto, tem lá as informações do programa também. E hoje, Andréia, eu tenho feito um trabalho nessa linha de coach de gestão, que o que é o coach de gestão? Ele, como o nome já fala, ele trabalha com o melhoramento da gestão das empresas. Só que isso passa por um processo de melhoramento da consciência, da mentalidade dos donos da empresa. Então, na verdade, você acaba fazendo dois coaches, né? Você faz um coach de gestão e um coach pessoal, vamos falar assim. E esse assunto que você está abordando hoje tem muito a ver, porque a gente vê muito isso, esses bloqueios, o tanto que a pessoa se limita em função disso, né? Mas agora eu vou deixar você falar, porque se você deixar aqui só eu que falo, hein, tá? Mas hoje a voz vai ser sua, viu, Aldrin? Essa questão de mudar, né? Você tá falando que você está trabalhando com gestão. Se o gestor não mudar a mente dele, né? Não mudar esse mindset dele, não existe mudança, né? E eu tenho que destravar as crenças negativas, as crenças que limitam, porque senão ele não caminha, ele vai continuar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos caminhos, né? Então é isso, é muito bacana. Não tem como eu trabalhar a gestão se eu não trabalhar a mente da pessoa, não tem. Então, vira um trabalho pessoal e a gente é um só, né, Aldrin? E aí a pessoa melhora na gestão, ela vai melhorar em todos os pilares, familiar, financeiro, emocional, conjugal, tudo, né, não? Exatamente. O ser humano é um ser de grande adaptação, né? Ele se adapta muito fácil. É mais fácil se adaptar com coisa boa do que com coisa ruim. Apesar de que você se adapta também. Então, o que acontece na hora que você começa a trabalhar esse processo dentro do seu mindset, de alterar isso? E é um problema que é o seguinte, a maioria das pessoas trazem isso lá de pequenininho, lá do berço. Tá? Então, assim, a pessoa que você mais amava, aliás, que mais te ama até hoje, né, na sua vida, provavelmente a sua mãe, né? E o que acontece é o seguinte, mesmo assim, ela deixou, por exemplo, quando você foi andar, tentar fazer os primeiros passinhos, fazia parte do processo você cair, né? Fazia parte. Sua mãe estava ali do lado, quer dizer, a pessoa que mais te ama, ela estava ali do lado, mas permitia que você caía, porque só assim você aprenderia. E a gente vê com essa parte de mindset também, que é o seguinte, a gente já brigou muito de como fazer errado. Agora está na hora da gente aprender a fazer o certo. E esse certo
São detalhes, são pequenas coisinhas que a gente vem praticando e a gente não vê. E esses detalhes fazem toda a diferença. A gente publicou nessa chamada aqui para essa live, eu escrevi um negócio no nosso canal, eu falei um vídeo no nosso canal que o pessoal me questionou muito. Porque eu falei o seguinte, você está exatamente onde você deveria estar. Porque se você quiser, você transforma a sua vida. Isso é fato. Né? Então, assim, desde que você assuma que a vida está no seu controle, porque é muito fácil eu virar e falar assim, não, peraí, eu não tenho sucesso porque a Andréia não deixa. A Andréia é que me segura. É muito fácil. Meu chefe, minha mãe, meu pai, meu companheiro, meus filhos. Eu tenho 4 filhos para criar, né? Então, como que eu vou fazer? Se eu tenho 4 filhos para criar, eu não posso estudar, não tem como eu ler nada, não tem como eu crescer, aí isso justifica. Né? Por exemplo, dando esse exemplo, gente, eu não tenho nem 4 filhos. Não, é só um exemplo. E André, isso é tão real, porque é o seguinte, o vitimismo, ele vai muito além. A pessoa começa a colocar a culpa na pandemia. Ah, mas é porque a pandemia também até bem, mas veio a pandemia. Gente, eu falo o seguinte, muita gente passou por dificuldade na pandemia. Só que eu não vi ninguém pondo fogo do dinheiro. Então, quer dizer, o dinheiro continuou aí. Ele só trocou de mão. Por que teve gente que entregou o dinheiro sendo que poderia estar recebendo? Aí a pessoa, quando não sabe o que ela fala? Ah, não, ela começa a arranjar desculpas. Então, tem uma camisa que a gente tem aqui no Haja Certo, que eu gosto muito, que é o seguinte, seja bom em desculpas e você não vai ser bom em mais nada. Então, começa a pensar o seguinte, a sua vida, por que você está onde você está? Porque está no seu controle. Se você quiser mudar, faça diferente. Comece mudando agora. E não fala assim, não é igual regime, não. Você já viu o regime? Segunda-feira eu começo. Então, aí o que você vai fazer? Aí, se você vai começar segunda-feira, você vai despedir no final de semana. E no final de semana você come o dobro. Porque segunda-feira você está de regime. Aí sabe o que acontece? Segunda-feira você acordou atrasado, sua vida começou toda atrapalhada e você não começou no regime. Aí você engordou 500 gramas a mais. Então, quer dizer, você já começou uma semana pior do que você estava. Então, para de ser vítima, começa a mexer hoje no seu mindset, começa a produzir e começa a entender, nós vamos falar muito aqui ainda, começa a entender como é que você para de se sabotar. Isso é o mais importante, né, André? É isso aí. Nossa, essa questão da autossabotagem, e acaba que todo mundo faz isso de alguma forma, né? Mesmo a gente tendo esse conhecimento, né, Audrey, a gente acaba se sabotando em algum momento. E essa consciência é que faz a diferença. Mas eu queria começar falando dessa questão da mente, né? Então, como que a gente coloca os bloqueios. Eu sempre fui uma pessoa que pus muitos bloqueios de dificuldade em tudo, tá? Eu confesso, não tenho vergonha, quando eu formei no 2º grau, que já tem muitos anos, eu recebi um diploma de reclamações, era acho que 1990, reclamações 90. Porque além de eu reclamar, mas assim, eu questionava e colocava dificuldade, sabe? E isso é uma coisa da minha mente, porque eu aprendi isso, a questão, né? Repetição de padrão, negativismo. Então, eu aprendi. Então, fui sempre uma pessoa que eu punha dificuldade nas coisas. Com essa questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu vi que o tanto que a limitação estava em mim, entendi, né? Eu tive essa consciência de perceber que eu criava obstáculo para coisas que não existiam. E ficava tudo mais complicado. E realmente eu não ia conseguir atingir aquilo nunca, porque eu já falava que não ia dar conta, que não tinha jeito, que não ia dar certo. E hoje eu já me libertei muito, Audrey. Muito mesmo. Mas ainda tudo é um processo, né? A gente não muda do dia para a noite. Mas essa consciência faz toda a diferença. E nós vamos falar dessa estratégia. Dar o primeiro passo, começar agora, né? Então eu queria passar a palavra para você, que eu sei que você tem muito conhecimento para compartilhar aí com a gente. Obrigado. E você sabe uma coisa interessante? Você sabe por que as pessoas desenvolvem isso que você está falando? É uma palavra que todo mundo vai assustar agora, é por medo. Sabe medo de quê? Medo de dar certo. Olha que coisa maluca. Porque é o seguinte, gente, olha só. Eu vou tentar fazer um vestibular. Mas se eu não passar, eu vou dedicar um tempo, eu vou me frustrar se eu não passar no vestibular. Eu vou frustrar minha mãe que acreditou em mim. Eu vou frustrar meus amigos que eu deixei de sair para passar no vestibular e não passei. Olha o medo. Então é mais fácil eu falar o seguinte, eu vou desistir disso, porque eu tenho certeza que não vou passar mesmo, então eu não vou ter risco. Então olha que coisa maluca que o cérebro da gente faz com a gente. Você, por medo,
você acaba usando um outro caminho, que é o de vitimismo. Não, mas aí, será que se eu conseguisse? Tem um ditado, gente, que eu gosto muito, é o seguinte: arrependa-se de coisa que você fez, e não do que você deixou de fazer. Porque você tem aí 24 horas para você viver. E tem gente que está vegetando 24 horas praticamente. Então começa a fazer seu planejamento, mas faça o seguinte: não vem cá para pagar conta, não pagar boleto, não. Então vem cá para fazer um propósito de vida mesmo. Aldrin, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Então, para a casa de vocês, é parar e descobrir o seu propósito de vida. É simples? Não estou falando que é simples. Mas é um processo que você tem que fazer. Porque na hora que você descobre que você tem que sair de Belo Horizonte para ir para o Rio de Janeiro, você não tem que pegar a estrada para o sul do país. Senão você está no caminho errado. Eu falo que são 2 dias mais importantes na vida da gente. O primeiro dia é o dia que você nasceu, que você deve comemorar isso. É o dia que você veio ao mundo, é o dia que você começou a sua jornada. E o segundo dia, que faz toda a diferença, é o dia que você descobriu o que você veio fazer aqui. Sua vida transforma. Você vai parar de fazer um monte de coisa que não vai te levar para o seu objetivo. Então isso é muito importante. E a gente, com essa parte de vitimismo, eu estou batendo nessa tecla, por quê? Porque 90% das consultorias que eu faço, eu encaro esse vitimismo. Eu encaro essa possibilidade da pessoa falar o seguinte: eu prefiro pensar que eu vou fracassar e nem tentar, do que eu tentar e fracassar, do que eu chancelar que eu não fui competente. E aí, exatamente isso. Né? E aí eu vou pegar o Thomas Edison. Quando viraram para o Thomas Edison, falou assim: pô, Thomas, você já errou aí mais de 1000 vezes tentando descobrir essa tal da lâmpada. Aí o Thomas Edison falou assim: eu não errei mais de 1000 vezes. Eu descartei mais de 1000 coisas que não funcionam. Então, gente, aquela historinha do copo meio cheio e meio vazio. Tudo está aqui dentro. Quando a gente fala de mindset, é como você vê as coisas. Então, você só não vai conseguir qualquer coisa na sua vida. Eu quero ir na Lua. Perfeito. Você só não vai conseguir, sabe quando? Quando você desistir. Porque a partir do momento que você não tem interesse naquilo mais, que é o que as pessoas vivem fazendo, que você desiste, aí pode ser que você não consiga realmente. E eu falo, Aldrin, que é o seguinte: se você já fala assim, que não tem jeito, que não vai dar certo, que não tem como, você já paralisou, você já pôs uma pedra no assunto ali na sua mente, né? Então, vou dar um exemplo para todo mundo entender. Por exemplo, eu falo assim: meu sonho é na Europa, certo? Então, vamos supor que eu tenho ganho salário mínimo, e falo assim: não vou nunca, porque eu ganho salário mínimo, como é que eu vou na Europa? Você ainda fala assim: o dólar está quase 7 já, você fica assim, né? Aí você vai falar assim: não vou, né? Mas se você falar assim: não, eu tenho sonho, eu vou começar a juntar R$10, esse mês eu vou juntar 10, mês que vem eu vou juntar 20, vai ter uma hora que eu vou estar juntando 100, você vai construindo em sua mente cada dia mais, na hora que você está guardando aquele dinheirinho ali, ela está traçando caminhos, estratégias de repente para você ganhar um dinheiro a mais para poder fazer aquilo ali. E por que eu trouxe a questão do dinheiro? Porque o dinheiro é o maior obstáculo que as pessoas colocam, não sei se você vê isso aí, né? E a gente trava isso quando a gente vai fazer os processos, porque fala assim: não, tudo bem, é um fato, mas o que você pode fazer para juntar esse dinheiro, para ganhar mais dinheiro, né? Porque as pessoas se acomodam também. Se acomodam com o trabalho, se acomodam com o salário que ganham, se acomodam com as habilidades que elas têm, né? Não conhecem o que elas podem desenvolver, de repente, para fazer aumentar. Então, se você bloqueia ali, falou: não tem jeito, ali acabou. Né? E aí você não vai movimentar, seu cérebro não vai movimentar, nada vai movimentar. E essa questão de começar a fazer, né? Assim, eu com esse processo, eu fiquei a vida inteira, assim, trabalhei 24 anos na enfermagem como funcionária, né? E larguei tudo para começar a trilhar outro caminho. E esse caminho me exigiu muito, tem me exigido muito, mudar a mentalidade. Por quê? Porque eu tenho que fazer coisas que, é o que você falou, não deu certo, eu tenho que tentar dessa forma, eu vou fazer isso, aqui não deu certo, então eu já sei que isso aqui não funciona, o que eu vou fazer? Então, eu já aprendi 1000 maneiras de não fazer. Então, além, né, de tudo que eu estudo, tudo que eu leio, e fazer entender que o que está na cabeça, né, a minha mente, que é o meu problema, os passos que eu estou dando vão me mostrando isso. E um grande detalhe que você citou aí: por que as pessoas usam dinheiro? Eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Porque ele é palpável, né? E no mundo capitalista, você precisa do dinheiro para você obter suas coisas.
né? Não estou falando que o dinheiro traz a felicidade, não. Tem gente que brinca assim, não, ele não traz, não, ele manda buscar. Mas não é só isso. O dinheiro é importante, sim. Se você não gosta de dinheiro, não tem problema nenhum. Daqui a pouco eu passo um na minha conta, você pode depositar para mim, não tem problema nenhum. Mas o dinheiro é importante, só que ele não pode ser a finalidade da sua vida. Esse é o grande detalhe. Você falou uma coisa interessantíssima aí, que é o seguinte, na hora que você fala assim, eu quero ir para a Europa, mas eu ganho um salário mínimo, meu salário sobra mês e falta salário, né? Aquela historinha. Mas meu salário não dá. Como é que eu vou ter um sonho de ir para a Europa? Mas se você fala assim, peraí, se eu tirar 10 reais, o que é 10 reais? 10 reais é aquele sanduíche de final de semana que eu não vou comer. Beleza. Então é 10 reais que eu vou tirar aqui para me guardar. Depois de um ano você vai ter um valor. E aquele valor vai crescendo. E é uma coisa interessante, você já viu aquele ditado que água corre para o mar? Dinheiro vai para quem tem dinheiro. Então se você mostra que você sabe lidar com o dinheiro ele vai aceitar você tomar conta dele. Agora, se você mostra para ele que você não tem condições de cuidar dele, ele cai fora. O cérebro da gente, você citou aí, André, um negócio que é interessante. Quando você fala assim, eu não consigo, eu não faço, o cérebro da gente é muito forte. Então, quando você fala assim, eu não consigo alguma coisa, você tem certeza que você está autoafirmando isso. Né? A gente fez um programa de autoafirmação já, de autoconhecimento, tudo isso. E isso é importantíssimo, porque na hora que você começa a colocar essas informações na sua vida, eu não consigo, eu não dou conta. O seu cérebro fala assim, beleza, você falou, está falado. Então, do mesmo jeito que você fala assim, eu vou fazer, o seu cérebro vira para você e fala assim, vai fazer mesmo. Eu vi uma historinha muito legal, que é a seguinte, é uma comédia, eu adoro comédia, por quê? Porque faz a gente pensar e faz a gente realmente com uma leveza, mas a ficha cai. Que era o seguinte, era uma menina, ela falou assim, eu vou mudar minha vida. Né? Tem até no TikTok aí uma pessoa fala assim, não, segunda-feira eu vou correr, não sei o quê, vou emagrecer, né? Tem assim. Então ela falou o seguinte, olha, eu vou mudar minha vida a partir de amanhã. E aí o que ela fez? Ela comprou roupa de ginástica, ela se inscreveu na academia, estava tudo preparado. Ela foi dormir mais cedo. Aí estava, quem acredita em Deus, né, tal, é uma analogia, não estou brincando com Deus, tá, gente? Porque como eu tenho intimidade com ele aceita eu fazer isso com ele. Então, ela virou e falou o seguinte, falou, olha, amanhã eu vou fazer. Aí Deus estava observando como ele observa tudo, ele estava observando, ele foi e chamou São Pedro. Falou, São Pedro, vem cá, olha ali. Olha fulana lá, falando que vai falar, já falou isso outras vezes, você só viu que não faz. Ele falou, rapaz, mas agora ela está falando diferente. Será? Aí beleza, foi embora. 5h30 da manhã, o celular dela tocou, ela acordou, pulou da cama. Deus estava lá olhando, né? Claro. Aí Deus cutucou Pedrão estava dormindo. Acorda aí, Pedrão, vem cá para você ver, ó. Levantou. Aí Pedrão virou, São Pedro virou e falou assim, ó. Mas será? Olha lá, São Pedro, ó, colocou a roupa de ginástica, tá indo para academia, agora vai. Aí São Pedro falou assim, eu acho que eu me enganei, né? Aí ela entrou no carro dela de manhã, tomou só um golinho de café, estava tudo indo bem. Aí São Pedro virou e falou, seu Deus, deixa eu fazer um teste. Aí Deus virou assim, não, Pedrão, não precisa não. Não, um testezinho. Aí Deus falou, então faz. Ele foi e jogou um preguinho na rua. E ela passou com o pneu do carro em cima do preguinho e furou o pneu. Aí ela para o carro. Aí daqui a pouco Deus está olhando para baixo, né, entusiasmado com aquilo. Aí Deus só fala assim, Pedrão, olha lá. Ixi, olha lá. Tá pondo a culpa em mim, ó. Entendeu, gente? Então essa brincadeira, assim, é muito isso. Você fala assim, qualquer coisa que deu certo, você tem que estar preparado. Nada vai cair de mão beijada. É aquilo que eu falei, o dinheiro só vai passar na sua mão quando ele sentir que você está preparado para tomar conta dele. Um relacionamento bom só vai acontecer na sua vida quando o universo sentir que você está preparado para o relacionamento. O que a gente vê são pessoas imaturas, que tentam se relacionar, que tentam ter um trabalho melhor, mas não está preparado para isso. Então comece a se preparar. Aquela velha história. Você quer mudar o mundo? Comece mudando por você. O cérebro da gente, ele não entende a palavra não. Vou fazer uma prova com vocês rapidinho. Olha só. O que eu falei? O cérebro não entende a palavra não. E eu vou provar. Então eu vou pedir para vocês não pensarem no elefante azul. É o que acontece? Porque o seu cérebro, para ele não fazer alguma coisa, ele tem que saber o que ele vai fazer. E na hora que você vem com não afirmações, o seu cérebro ele vai falar o seguinte, para mim não fazer isso, eu tenho que entender o que é.
E vocês já viram falar que tudo que você põe energia cresce? Então, se você não quer pensar no elefante azul, você tem que pensar nele. Se já pensou, já vai aparecer o elefante azul. E o que acontece com a maioria das pessoas, gente, que me mata? Eu pergunto assim, o que você quer da sua vida? Né? Eu brinco muito esse negócio de sonho, porque isso é um fator preponderante de todo mundo. A pessoa vira e fala assim, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar doente. O cérebro não entende a palavra não, o que ele está entendendo? Ficar sem dinheiro, ficar doente. E a vida da pessoa vira o quê? Aquilo, né? Então, isso que você falou é super importante. Inclusive, nessa questão de vibração, quando eu estou pensando no que eu não quero, além do cérebro já não entender, eu estou vibrando naquilo. Nossa, vamos pensar em relacionamento, tá? Eu não quero um cara que bebe, eu não quero um cara vagabundo, eu não quero um cara mulherengo. Você já está pensando que você pode atrair esse cara mulherengo, vagabundo e que bebe. Já começou por aí. Olha o que você está mentalizando, né? Então, tem esses dois lados da moeda. Além do cérebro não entender essa palavra negativa, que esse teste aí é o básico e é isso, assim que funciona, a gente pensa muito no que não quer e pergunta às pessoas, o que você quer? Não sei. Não é isso que você vê no seu atendimento, as pessoas não sabem, elas não sabem onde é que elas querem chegar, não. E tem um negócio, tem um negócio que é interessante, que é o seguinte, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, isso que você está falando é que a gente pega muito. As pessoas não sabem nem para onde querem ir. Em Minas, tem uma brincadeira, que são 3 perguntinhas que você faz para qualquer pessoa colocar ordem na vida. Então, é Doncovi, de onde eu vim, Oncotô e Poncovô. Né? Então, assim, são 3 coisas. Porque é importante você saber de onde você veio? Sim, claro. Guarde seus valores. Tá? Só que isso é igual ao carro, gente. O para-brisa do carro é muito maior que o espelho do retrovisor. Sabe por quê? É importante você ver de onde você está vindo. Mas é mais importante você saber para onde você está indo. Então, é isso que eu estou te falando. Dom Calvin é importante. Então, em ter essa consciência, me ser agradecido por isso, a gratidão é importantíssima. Onde eu estou? Porque se você falar para mim e falar assim, Aldrin, como é que eu chego em Belo Horizonte? Eu vou virar para você a primeira coisa e falar o seguinte, onde é que você está? Porque se eu não souber onde é que você está, eu não vou conseguir te orientar. Agora, se eu sei que você está no Rio de Janeiro, eu falo assim, não, então você vai pegar a BR-040 vindo para Belo Horizonte no sentido sul, no sentido norte, sei lá. E aí, então precisa saber onde que eu estou. E aonde, o mais importante ainda, que junta com essas duas, onde que eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, para onde eu quero ir. Se você, aquilo que eu brinquei, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Né? E a maioria das pessoas não sabem, né? É o que você falou, sabe que não quer, mas não sabe o que quer, não tem claro, né? E um exercício que a gente faz, né, no coaching, né, André, é isso mesmo, mostrar para as pessoas, deixar, né, elas trazerem para a gente, você força, você traz ferramentas para ela te mostrar o que ela quer. Não é isso? Eu quero comentar uma coisa muito legal que você falou, e a questão da piadinha, né, de São Pedro, que eu achei muito interessante, então pôs o prego e tal. E o que as pessoas fazem? Elas traçam lá um objetivo, começam, no primeiro obstáculo, elas falam assim, tá vendo? Foi um sinal de Deus. Para mim não fazer aquilo. Para mim não era para dar certo. Então, a primeira dificuldade que existe, as pessoas às vezes colocam o Deus no meio, falam assim, não, isso é um sinal, né? Por quê? Porque às vezes é mais fácil ficar onde está, mais confortável, mesmo que não seja tão confortável assim. Né, Aldrin? Para a pessoa estar ali, ela tem que... Porque tudo que a gente vai fazer de novo, gente, exige esforço, exige movimento, você tem que ter atitude e dá trabalho. Sem dúvida. Né? Eu falo que até para você ter uma boa noite de sono, dá trabalho, tudo dá trabalho. Então, as pessoas, é mais fácil elas ficarem onde que elas estão, reclamando, queixando, se vitimizando, do que conquistar um espaço diferente, buscar aquilo que quer. Porque não existe mágica, não existe milagre, né? Eu falo que eu não faço milagre para ninguém. As pessoas é que transformam a mente, a gente só mostra o caminho, né? Não, a gente faz a pessoa enxergar. Eu falo isso, assim, André, o que é coach? Então, eu faço a pessoa enxergar com outras lentes, né? A gente mostra um caminho diferente, faz ela ter outra visão de coisas que elas não estavam vendo, né? Ela não via daquela forma. E essa questão aí do vitimismo, né? Eu não faço isso, você falou por causa disso, por causa daquilo outro, é muito interessante. Outro ponto que você tocou aí, que o cérebro, né, é que a gente comanda com eu não dou uma ordem.
O nosso subconsciente ele só reproduz a ordem que o consciente dá. Então, toda vez que eu penso uma coisa negativa, para mim, aquilo lá não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer aquilo não é para mim, eu não tenho idade para aquilo, meu consciente fala assim, sim, senhora, Andréia. Não é assim que funciona? Exatamente. E uma coisa interessante que você falou é o seguinte, a história do prego, né, de São Pedro lá, as pessoas estão assim, tá vendo? Foi uma luz para mim fazer. Então as pessoas perderam resiliência, elas não têm resiliência. É diferente, a gente, no programa a gente sempre fala disso, que tem gente que é persistente, gente. Persistente é dar murro em ponta de faca, você só vai se machucar. Resiliente é o rio que desce, contorna a pedra e continua no seu curso. Então tem coisas que você tem que analisar. E uma coisa importantíssima que eu também vejo é o seguinte, você não tem que, por exemplo, eu fiz um planejamento que eu vou, no final do ano, passar o meu Réveillon em Copacabana. Beleza, está planejado, eu vou guardar um dinheiro, eu vou olhar uma hospedagem, eu vou olhar uma viagem, vou fazer tudo isso. Então eu planejei. Só que aí, eu vi no comecinho de dezembro que Copacabana está muito violento, tem muito assalto, não sei o que e tal. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu não quero passar por isso. Eu quero começar um ano bem. Eu não quero correr esse risco. Então eu vou trocar, em vez de eu ir para Copacabana, eu vou para um sítio, sei lá, eu vou fazer outra coisa. Eu não estou desistindo, eu estou mudando os meus planos. Isso é importante. Tem gente que fala o seguinte, não, mas eu tenho que chegar lá. A pessoa está vendo que vai dar errado, e ela fala assim, mas eu tenho que ir para falar que eu fiz. Então, assim, quando eu falei no começo da nossa live, que eu falei assim, arrependa de coisa que você fez, e não do que você deixou de fazer, mas não quer dizer que você tem que ir até o final em alguns planejamentos seus. Porque quem planejou não é a pessoa que vai executar, dependendo do período. Então, vamos supor, eu planejei ir para o Rio no final do ano, em 31 de dezembro. Só que vai acontecer várias coisas na minha vida até lá. E pode ser que eu não seja interessante. Pode ser que eu vou para a Europa. Não, eu achei melhor ir para a Europa, mais chique, mais... gente, é detalhe. Você pode escolher o que você quer. Isso é importantíssimo. O que você não pode fazer é o seguinte, tá vendo? Foi um chamado de Deus, e aí eu não posso fazer, eu tenho que entender isso aí. Não. Você tem que entender que é o seguinte, o que você precisa analisar para fazer isso? O que você precisa aprender que o universo está te ensinando aí, que você está deixando passar batido? E, André, eu sempre tocou um negócio, eu amo essa parte de neurociência, de PNL, de hipnose, né? Eu fiz hipnose quando eu fiz coach lá, há 20 e tantos anos atrás. Eu comecei com 5, tá, André? 5 anos, quando eu fiz coach, tá? Então, assim, para não revelar a idade. Então, assim, eu adoro isso aí, porque é o seguinte, uma coisa que eu gosto de brincar, que existe assim, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, é o nosso consciente que está dominando aqui. E ele é mais ou menos, tem gente que fala assim, é 5%, é 8%, né, do que comanda a nossa vida. Mas eu chamo ele de baixinho invocado. Sabe? Aquele cachorrinho pequenininho que late que é uma beleza. Né? Se você der um peteleco nele, ele cai, mas ele é invocado. E o subconsciente, que é o cara que comanda a sua vida, que manda em tudo, ele deixa o baixinho invocado. Você já viu aquele negócio que rico não mostra que ele é rico? O rico não ostenta. O rico vai lá, ele precisa de uma coisa, ele vai lá e compra. O pobre não. O pobre, quando compra uma coisinha, ele quer mostrar para todo mundo, ele faz live, ele faz não sei o que para mostrar que comprou um presente bom. Né? Então, assim, ele quer desfilar com aquilo. Então, assim, o que acontece com o subconsciente é a mesma coisa. Ele fala assim, deixa o baixinho invocado, ele está falando besteira, mas deixa ele, ele é do bem. O subconsciente é gente boa, gente. E o subconsciente, ele vira e fala assim, o que eu quero para a Andréia, por exemplo? Eu quero que a Andréia passe dos 100 anos de vida. Para isso, ela tem que ficar tranquila, sem estresse, sem exercitar muito para não ter problema de coração, entendeu? Ele pensa assim. Então ele te coloca na zona de conforto. E na zona de conforto não tem nada, gente. Porque senão você não queria sair dela. Porque tem gente que fala assim, mas se eu sair da minha zona de conforto, você está incomodado lá. É mais ou menos o seguinte, você tá dormindo numa cama com um colchão. Só que tem um buraco. Na hora que você deita, você vai lá no buraco do colchão. Entendeu? Que zona de conforto é essa? Então, vamos parar de ser hipócrita e falar que a gente está na zona de conforto, se não existe o conforto para isso. Você sabe o que eu falo? Na zona de conforto, a pessoa, ela sabe o que espera ela, mesmo que seja uma bomba. Tá? Vamos supor que você vai para um ambiente de trabalho, você tem um chefe que te despreza todo dia, ou que
um líder lá que fala que você não quer escutar todo dia, mas você já sabe o que você vai passar ali. Então, você está na segurança. Seja um exemplo desse, ou básico, até num relacionamento ruim. Então, você fala, se eu sair, pensa, uma mulher, né, que vive num relacionamento com um homem, e ela é humilhada, maltratada, ele põe ela para baixo, fala assim, se eu sair, você não sabe, eu não sei se vou ficar sozinha, de repente eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada, ou prefiro ficar mal acompanhada do que sozinha, tem muita gente que pensa assim, né? Eu prefiro passar por isso que eu sei onde que eu tô pisando. É por aí. Então, problemas dessa questão dessa zona de conforto, que a gente pode chamar de zona de estabilidade, exatamente porque você está estável ali, é porque você tem uma segurança falsa, né? Falsa. Mas existe, o ser humano tem o quê? Medo. Foi o que você falou no começo. Medo de quê? E se der, nossa, vai que eu termino, né? Eu tenho muita dificuldade de ficar sozinha, eu termino esse relacionamento aí, e vou ficar 1, 2, 3 anos sozinha, eu vou entrar em depressão, o que as pessoas vão falar? Tanta coisa, né, Aldrin? E aí? Então, as pessoas, elas têm medo de mudar, porque mudar, gente, não é fácil mesmo, porque você vai enfrentar coisas que você não enfrentou, desafios que você não sabe. Como é que eu vou lidar com aquilo? O que vai acontecer? E eu falo que eu passei por muitas mudanças na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo ainda com essa questão que eu te falei da mentalidade, eu fiz muitas coisas. Assim, que se algumas pessoas pudessem, elas tinham me amarrado numa camisa de força. Falando, Andréia, não vai. E eu fui com coragem, e é o que você falou, nunca arrependi. Eu não arrependo das atitudes que eu tive, assim, de mudança. Que foram coisas, assim, desde 18 anos, que eu já comecei fazendo umas coisas assim, que eu queria fazer, e não, todo mundo, Andréia, não faço isso não, Andréia, mas eu vou fazer porque eu preciso mudar. Né? E aí, eu enfrentava. E hoje eu ainda tenho medo. O medo não acabou não, mas eu vou assim mesmo. Porque eu sei que faz parte. Tem um amigo de consultoria que eu fiz para ele agora, ele é lá de São José do Rio Preto. E é muito engraçado, porque é o seguinte, a gente estava fazendo consultoria de gestão para ele, que estava dando muito certo. Tá? Ele é um querido, é um doutor aí, é um dentista. E ele está assim, está funcionando, mas eu estou com medo. Eu falei, doutor, mas vem lá, vamos ver o seu medo, o que está acontecendo, né? Porque a gente tem medo que a gente desconhece, gente. Isso é fato. Porque você não sabe onde é que você está pisando. Você tem medo, e tem que ter, porque o medo é uma preservação da vida. Senão você vai subir do 10º andar, achar que você tem asa e vai pular. Se você não tiver medo. Então agora você pode fazer o seguinte, peraí, mas cara, eu sei que eu não tenho asa, mas eu quero pular do 10º andar. Vamos colocar um paraquedas, pelo menos? Né? Vamos olhar, vamos criar uma situação que você vai ter uma segurança. E esse amigo meu, ele se tornou um amigo, né, esse doutor, e ele vira comigo toda vez assim, mas eu tô com medo, tá dando certo, mas eu tô com medo. E o faturamento dele duplicando, triplicando. Ele tá assim, aí teve uma hora que eu falei, doutor, faz o seguinte, vai com medo mesmo, vamos embora. Porque tá dando certo. Então, assim, o grande detalhe é o seguinte, você tem que ter medo, porque o medo te faz pensar. Você não pode ter pânico, porque pânico te congela. Eu tenho pânico de cachorro, o cachorro envelheceu, eu vou ficar quietinho para ele fingir. Isso não. Porque o pânico, você não vai sair do lugar. Agora, o medo é importante para você rever os seus passos, rever os seus conceitos e olhar por que você está tendo medo. Qual é o medo? Eu gosto muito de analisar o seguinte. Eu vou fazer um projeto qualquer e eu estou com medo de dar errado. Se der errado, vai acontecer o quê? O que pior pode acontecer, né? Se der errado. Aí muita gente sabe o que vai acontecer? Vai voltar para o mesmo lugar que estava. Então, peraí, você não tem nada a perder. Existe uma teoria muito legal, que é a teoria do espaço vazio, que é o seguinte, você acabou de citar aí. Tem gente que vive relacionamento ruim, trabalho ruim, vida ruim. Por que você não muda isso? Por que a pessoa não muda isso? Porque ela tem receio de pegar um outra pior. Só que é o seguinte, imagina que você tem uma geladeira na sua casa. Que na hora que você precisa pegar alguma coisa gelada, não gelou, perdeu o alimento lá dentro, que ela não está boa, ela só faz barulho, de noite ela soluça, ela faz barulho, acorda a casa toda. Mas o que você faz? Você continua com ela. Você sabe quando você vai comprar uma geladeira nova? O dia que você pegar essa geladeira e colocar ela na rua e ficar sem. Que na hora que você precisar de água gelada para tomar, não tem. Aí você vai falar o seguinte, peraí, eu tenho que comprar outra geladeira. Aí lembra daquele economizar R$10? Você vai começar a fazer isso.
E na hora que você for comprar geladeira, você vai ver que você vai comprar uma geladeira duplex, aquela melhor, aquela mais top, que o freezer é embaixo agora, né? O freezer é mais top agora é embaixo, né? E a geladeira é em cima. Então você vai criar isso aí. Por quê? Porque você vai se permitir. Você vai parar de segurar o que é problema. Você vai falar assim, não, o relacionamento tá ruim, mas né, a pessoa vai na missa comigo. Ah, meu trabalho, meu chefe é chato, mas pelo menos ele me paga em dia. Ele não dá aumento não, mas paga em dia. Entendeu? Então você começa a arrumar desculpa para sua fraqueza, para o seu vitimismo. E isso vai te manter onde é que você está. Uma palavra, André, que eu gosto muito de sacrificar as pessoas que estão com vitimismo, que eu adoro falar, é o seguinte, é medíocre. É chamar as pessoas de medíocre, a pessoa fala assim, que é isso? Você está me ofendendo. Eu falei, por quê? Medíocre quer dizer estar na média. E a gente fez isso. Na hora que, por exemplo, eu na escola, por exemplo, tinha vezes lá que eu tinha que estudar para passar de ano, porque nota boa não ia sair. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que tirar a média, para mim não tomar bomba. Então o medíocre, ele vive na média. E o que acontece com o pessoal que vive na média? É mais fácil de controlar. Quando você se destaca, que você tem uma força maior dentro de você, a pessoa fala assim, peraí, essa menina aqui eu não consigo parar, não. Então a pessoa vai te acompanhar até. Por quê? Porque você está fora da média. E uma coisa que é interessante é o seguinte, não se preocupe, porque todos somos ignorantes e experts em assuntos diferentes. Então pega o que você pode ser bom e seja o melhor possível, sem medo. Ah, mas eu não sou o melhor. Tudo bem, seja o segundo, o terceiro, o décimo. Seja melhor que você foi ontem. Esse é o grande lance. Comece a se avaliar em relação a você mesmo. E se torne melhor do que ontem. Pare de se comparar. Ah, eu vou comparar com a Andréia, que a Andréia faz isso tão bem. Não. Começa a pegar a geladeira velha da sua casa que não funciona, põe ela para a rua. Mas já começa a fazer o planejamento para você comprar uma geladeira nova. Começa a criar isso aí, que você vai ver que sua vida transforma. E vira uma bola de neve. Porque sabe o que vai acontecer? Depois que você aprende, depois que você cria o hábito, tudo fica mais fácil. Quando vocês começaram a escovar dente, sua mãe falava assim, faltou do lado de trás. Ó, você não escovou atrás do dente. Não era assim? Sua mãe não tinha que te corrigir? Deixa eu ver se você está com bom hálito. Não era assim? Depois que você aprendeu, o que acontece? Virou automático. E no automático, o seu cérebro, ele economiza energia. Já que ele quer te preservar, ele economiza energia. Por quê? Porque ele não precisa te ensinar nada, você já sabe fazer. E é uma coisa interessante que eu adorei de escovar dente, é o seguinte, eu vou falar uma coisa que eu descobri com dentistas, que a gente faz consultoria na área de saúde também. E você sabia que você não precisa escovar todos os seus dentes todos os dias? Olha só isso, hein? Você não precisa todos os dentes todos os dias, não. Só os que você quer conservar. O resto você precisa escovar, não. O que você quiser conservar, você escova. O restante você deixa. Entendeu? Então, assim, subentende que é o seguinte, você tem que começar a fazer as coisas certas para você. Para de se sabotar. Ah, não, eu estou fazendo uma alimentação legal, mas eu vou tomar uma Coca-Cola aqui, escondido, que ninguém está vendo. Gente, para. Começa a ajudar você, para de se sabotar. Para de colocar areia na sua farinha, né? Na sua farofa, vamos falar assim. Você está falando de Coca-Cola e eu estou lembrando, eu não era nem coach ainda, mas eu sempre trabalhei com os funcionários, o pessoal falava assim, André, você era coach, só não tinha a formação, que eu sempre fazia a pessoa pensar. E essa menina, talvez, ela sempre me segue, deve até escutar isso aqui, ela falou que ela bebia 2 litros de Coca-Cola por dia. Falei, minha filha, quem compra essa Coca-Cola? Eu. E eu, se não tem, eu saio e compro e eu ponho ali, porque na hora que eu quero, ela tá ali, ela sabendo que ela não podia tomar, me contando, né, assim que tava errado. Falei, olha como que você tá se sabotando, porque quem tá colocando veneno lá para na hora que você tiver com vontade ir lá beber Coca-Cola é você. E quantas vezes que a gente faz essa autossabotagem com a gente o tempo todo, né? Com comida é muito fácil de associar, né? Mas exatamente, com tantas outras coisas, né? Tem uma coisa interessante que a gente... quando eu... Oi, desculpa, caiu tudo. Peraí, deixa eu colocar de volta aqui as armadilhas, gente. Vamos lá. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, lá em Portugal, a gente pode fazer piadinha de português, porque lá eles fazem brasileiro, tá? Então não tem problema não. Tinha um português que ele viu uma casca de banana, sabe o que ele falou?
ia lá, vou cair de novo. Então tem gente, que é assim. A pessoa tá vendo que tá indo pro barranco e não para. Entendeu? Tem gente que fala assim, olha, eu vou dar um passo à frente. Cuidado, você tá na beirada do barranco. Não dá um passo à frente, senão você vai cair. Então tem hora que você tem que dar um passo para trás. Para você se planejar, para você se organizar. E isso é importante. Então, primeira coisa, coloque o controle de sua vida em suas mãos. Tira as geladeiras velhas da sua vida. Gente, não estou falando para você, senão daqui a pouco tem gente vendendo o carro, tirando a geladeira, separando. Terminar com o marido e falar assim, foi os coaches que falaram, né? Eles falaram que é para tirar a geladeira velha. Então é o seguinte, começa a raciocinar, que a gente está falando é o seguinte, o que você quer? Vá atrás do que você quer, e não do que você não quer. Então, primeiro, tenha clareza para qual caminho você vai seguir, para você saber qual rota que você vai fazer. Isso é importante, né? Então, para de colocar a direção da sua vida na mão de outra pessoa. Você não é passageiro. Você tem que ser motorista da sua vida. Nem do governo, nem de ninguém, né? Às vezes não é nem de uma circunstância, né? Aldrin, tem gente que acontece uma circunstância, fala assim, mas eu tenho um filho doente, eu tenho um pai doente, e coloca aquela circunstância amarra, e aquela pessoa põe toda a culpa em cima daquilo, né? E eu vejo eu vejo dois lados, por exemplo, falando de doença, né? Eu sou profissional de saúde, sou enfermeira também, então eu vejo as pessoas, por exemplo, que têm filho doente, que têm pai doente, fazendo várias coisas, vivendo a vida apesar de, e outras que param tudo por causa disso. É um exemplo, por exemplo. E o detalhe é o seguinte, se eu sou fraco, eu não consigo carregar ninguém. E o que acontece? Mesmo assim, eu vou tentar carregar. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir nem andar direito. Então, se você quer ajudar, comece ajudando você primeiro. Comece se tornando você a pessoa mais forte. Comece a amar você. Comece a ter um egoísmo saudável, que é você construir um caminho para você conseguir ajudar as pessoas que você gosta. No avião fala assim, quando você está no voo, todo voo, né, protocolos de segurança, em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. Coloque primeiro em você, para depois você ajudar alguém que está do seu lado. Mas espera aí, eu estou com meu filho pequenininho, não vou... Sabe por quê? Se você for colocar nele primeiro, e der algum problema e você não conseguir colocar, no ar rarefeito, você vai desmaiar. Vai morrer você e ele. Exatamente. Então, coloque em você primeiro, respire, agora eu estou bem, agora eu tomo conta dele. Então faça isso com sua vida financeira, com seu relacionamento. Eu já fiz coaching para uma pessoa que ela estava preocupada com a separação dos pais. Aí sabe o que estava acontecendo? O casamento dela estava acabando. Porque ela estava envolvendo tanto o processo dos pais, que já estava desgastado, já tinha vários problemas, e eles não queriam resolver, e ela foi colocando dela no mesmo caminho. Então, assim, é muito importante a gente estar analisando isso. E uma coisa, André, que você falou é o seguinte, na terapia, né, não só o coach, mas em outras terapias também, o que acontece? A gente sabe fazer as perguntas certas para despertar no mindset das pessoas o que elas precisam ver. Gente, está tudo aqui dentro, basta você parar com a preguiça e colocar em prática. Mas tem coisa que eu não vou saber. Então tá, a partir do momento que você sabe agora, coloque em prática. Porque tem gente que está tendo obesidade saber mental. Fazer, né, é mesmo que não saber, né, Aldrin? Eu sempre falo isso, eu sei, mas não faz, então não sabe. É o tal da obesidade mental, a pessoa vai engordar no cérebro. Né? A pessoa aprendeu isso, leu um livro novo, agora eu vou fazer um curso, vou fazer um pós-doutorado, eu vou falar outra língua. Ótimo, gente, precisa sim, importante, mas coloque em prática tudo que você fez. Eu vou aprender a tocar violão, que eu gosto. Beleza, aprender a tocar violão. O que eu vou fazer? Eu vou tocar uma música para minha família, ou eu vou tocar para mim mesmo, eu vou ter um momento de lazer daquilo. Tem gente que aprende e depois esquece como é que funciona, porque não usa. Então, para que você está fazendo aquilo? Começa a parar de colocar sua energia em coisas que são desnecessárias. Começa a colocar sua energia no que vai te levar para o ponto que você quer. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo, né, André? Demais. E essa questão, né, Aldrin, da mentalidade, da gente realmente parar de colocar os obstáculos na vida, na mente da gente, para mim, na hora que você fala fazer o que você quer, então fazer o que precisa ser feito, gastar energia, começa a caminhar naquilo ali. Então, na hora que você fala assim, eu quero isso, né? Em vez de você falar, não dou conta disso, o que você precisa de fazer para aquilo ali?
Então, começar a caminhar, isso para mim, gente, a questão do primeiro passo é tudo. Porque o primeiro passo, ele puxa para o segundo, puxa para o terceiro, e depois, como você falou, vai ficando automático. Aí eu não gasto energia que eu gastava mais. Exatamente. E eu vejo que aquela escada que eu comecei a subir ali, tá ficando cada dia mais curta. Eu tô caminhando mais, eu tô subindo mais degrau, e foi devagar, né? Então, essa questão da mente, assim, eu falo que esse bloqueio que a gente coloca na cabeça da gente para tudo, nós temos que começar a fazer e criar estratégias. O que eu tenho que fazer? Que caminho é planejar, né? Esse ambiente que eu estou aqui agora foi um sonho. Começou com um sonho, porque eu tenho a minha sala de atendimento. Estou com uma sala nova, aliás, que foi outro sonho, está quase prontinha. E estou com esse aqui na minha casa. Olha, eu quero contar isso porque eu já contei em outras situações que é uma coisa pequena, mas é do mesmo jeito que o grande acontece, o pequeno acontece. Aqui é um quarto que é um quarto na minha casa, no final, fora da minha casa, que fica exames, mesa de passar roupa, essas coisas. Eu falei, gente, eu quero fazer na minha casa não tem um escritório. Então eu fazia live e minha casa é toda aberta, assim, a sala com a copa, fazia live, incomodava todo mundo. Ah, não bate a porta do banheiro, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou fazer um canto para mim. E aqui tinha um guarda-roupa cheio de coisa, cheio de roupa. Eu tive que desfazer desse guarda-roupa. Eu comecei a pensar. E meu marido falou assim, André, eu não vou te apoiar nisso não. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Vou assim mesmo. Porque eu tenho esse perfil, né, como diz minha amiga, dominante. Sou dominante. Eu falei, não tem problema não. Tirei o guarda-roupa. Mais difícil foi desfazer das coisas. Vendi o guarda-roupa. Chamei o pintor. Mandei pintar a parede e coloquei meus livros aqui. Que coisa pequena, que bobagem é essa que você está contando, Andréia? Foi um processo que eu tive que dar o primeiro passo. Qual que foi o meu primeiro passo? Imaginar. Falei, Juliana, meu marido, você me apoia? Não, não mexe com isso não. Tá tudo bem. Vai ser mais complicado, depois ele me apoiou. Só no começo que não. E na hora que ele viu que a ideia que eu ia fazer, falei, beleza. Comecei a desocupar, tirar as coisas do lugar, recolocar a coisa no meu guarda-roupa, foi o pior. Fiz. Chamei o pintor, e fez o pintor aquela bagunça de lixar, aquela confusão. Nossa, eu falava assim, faz isso num dia, demorava não sei quantos dias, e eu naquele estresse, mas vai sair. Aí meu marido demorou 2 meses para pôr essa prateleira aqui. Mas aconteceu. Então, André, eu tô falando... E sabe uma coisa interessante? As pessoas que no primeiro momento não acreditavam que você ia fazendo e tal, depois vira e fala assim, olha, ficou bom, né? Ficou legal. Então, assim, porque elas estão envolvidas na mesma coisa que a gente. Esse medo, essa procrastinação. Então, quando você começa a resolver isso, André, que é o que você fez, você falou assim, primeira coisa é decidir o que eu quero. Não sei. Então, primeira coisa é pensar o que eu quero. Primeira coisa é analisar o que eu quero, para onde eu vou. Porque o primeiro passo é importante, mas se você puder dar o primeiro passo no caminho certo, é melhor, né? Exatamente. Porque você não perder tempo, né? Então, é exatamente isso. E são detalhes. Aquela música do Roberto Carlos, eu adoro, porque ela fala o seguinte, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Por quê? O mundo está envolvido em detalhes. O que diferencia um segundo, por exemplo? Na Fórmula 1 é gigante. O primeiro do segundo lugar é 1 segundo, milésimo de segundos. E o prêmio que um recebe em relação ao outro é milhões diferentes. Né? O que é 1 minuto para você? Depende. Depende do lado da porta do banheiro que você está. Se você estiver do lado da porta de dentro do banheiro, 1 minuto passa rápido. Agora, se você estiver do lado da porta apertado, querendo entrar no banheiro, 1 minuto vai demorar uma eternidade. Então, começa a analisar isso aí, para você entender, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né, entender o seguinte, tudo está na sua mão. O certo e do errado, o sucesso e do fracasso, tudo está na sua mão. Só que nem tudo é finito. A gente não sabe quando acaba. Ah, mas morreu. Cara, você sabe se acabou ali? A gente não sabe. Então começa é aquela historinha. Viva a vida como se fosse o último dia, agora. É o último dia da minha vida. Mas com responsabilidade, porque senão eu vou sair fazendo um monte de coisa que eu tenho vontade de fazer e amanhã eu vou ter que responder por isso. Se hoje não for o último dia. Né? Eu falo com bom senso, né? Sempre reflexão. Exatamente. Então faça isso, mas vive intensamente. Tem gente que está esperando o dia que ganhar na loteria para ser feliz.
e nem joga na loteria. Esse é o problema. Entendeu? Então a pessoa não cria uma expectativa e fica frustrada. Ah, minha vida... Ah, agora, peraí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar no Instagram. Olha, fulano tá viajando. Olha, ciclano comprou um carro. Olha... Gente, aqui no Instagram, nas redes sociais, ninguém coloca assim, eu estou passando por uma dificuldade, não. Todo mundo quer falar coisa boa. Então, para de fazer isso. Compare você com ontem. Não, ontem eu fui melhor do que hoje, então eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser melhor do que ontem. Você tá falando desse negócio de comparação, eu dei um exemplo muito bacana para meus meninos, porque minha irmã corre. Aí meu filho falou assim, tem 12 anos, ô mamãe, a tia Adriana, ela ganha com a maratona. Falei, filho, quem corre e começa a correr assim, eles não competem com ninguém, não. Eles correm para superar a si mesmos. Então, ela vai para a maratona, ela não ganha, porque quem ganha são pouquíssimos. Vamos supor uma maratona que tem uma São Silvestre, não sei quantas mil pessoas. Os que estão competindo para ganhar são 10, são poucos. Os outros vão para superar a si mesmo. Né? Então, eles correm hoje, eles corriam 5 quilômetros, ele passa a correr 6, passa a correr 7, ele não compara com ninguém. E eu dei esse exemplo ontem para ele na hora do almoço. E a vida é assim, a gente tem que comparar com a gente mesmo. Eu reforcei, eu tenho que ver o que eu fui ontem. Que se eu for comparar com o outro, se ela for comparar com o outro que corre lá há 20 anos, que tem uma força muscular maior, que tem uma genética diferente, ela não vai parar de correr. Não, Né? Então, o corredor, quem corre, eles só se desafiam. E é assim que a gente tem que fazer com a gente. Não, e o detalhe, aí você citou um negócio que é fantástico esse exemplo. A motivação do corredor é um negócio que transcende. Porque é o seguinte, gente, vamos imaginar o seguinte, eu vou correr uma corrida de 40 quilômetros, beleza? O que eu tenho que fazer? No mínimo, correr 40 quilômetros. Como é que eu ganho? Se eu for o cara que correr 40 quilômetros mais rápido. É assim que funciona a corrida. Só tem um jeito. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar. Qual o trajeto da corrida? O trajeto da corrida é o seguinte, é que, por exemplo, vamos pegar a corrida aqui da Lagoa da Pampulha. Eu não sei quantos quilômetros são, mas é uma volta na lagoa correndo. 20 quilômetros, 30 quilômetros, não sei quantos são. Mas, enfim. Gente, tá lá a lagoa. Eu posso ir lá treinar todo dia. E eu sei, o cara que ganhou ano passado, quanto tempo ele gastou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, eu tenho que aumentar a minha força muscular até eu sobrepor ele. Mas por que no final do ano, quando tem a maratona, que eu vou correr, eu estou bem abaixo daquilo ainda, eu vou correr? Por quê? Porque é uma motivação maior. Aquilo que você acabou de falar, André, que é importante. Eu estou me superando. Eu não cheguei lá ainda, mas eu quero chegar lá. Então eu estou me superando. Porque é muito fácil eu falar o seguinte, olha, eu tenho que correr 40 quilômetros em 1 hora. Beleza. Enquanto eu não conseguir correr 40 quilômetros, é bobagem eu disputar a maratona, porque eu não vou ganhar. Porque o cara que ganha corre em 1 hora. Agora, por que eu vou correr? Porque eu estou brigando comigo mesmo, eu quero me tornar melhor do que ontem. Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha vontade, eu estou fazendo um network, eu estou conhecendo pessoas, eu estou andando com gente que tem a mesma perspectiva que eu. Né? Aquele ditado, aves de mesma plumagem andam juntas. Então não adianta você ser uma águia... 2 quilômetros da Lagoa da Pampulha aí, ó. Aí, tá um colega meu de funcional acabou de falar, Eduardo. Obrigada, Eduardo. E deve concordar comigo, que você sabe o que precisa fazer para ganhar. O tempo lá está definido. É só olhar quem ganhou ano passado, saber quanto que foi. Então é o seguinte, não adianta você ser uma águia e viver no terreno do peru. Entendeu? Então, assim, você vai viver igual o peru. Não tem problema nenhum, gente. Basta você querer. Agora, se você tem a força de uma águia, a hora que você fizer um voo nas montanhas, você nunca mais vai querer viver lá no terreno do peru. Existe um negócio muito interessante que eu falo, uma analogia muito bacana, que é o seguinte. O boi. O boi ele é muito mais, em alguns casos, ele é muito mais forte que o cavalo. Além disso, o boi tem chifre, que machuca, né? Pode matar o animal, matar o cavalo. O boi dá coice. Tão forte ou mais forte que o cavalo. Mas por que o fazendeiro, o vaqueiro, ele topa o boi jogando o cavalo em cima do boi, em alguns casos? Por que o boi aceita ser tocado pelo cavalo, se o cavalo é inferior fisicamente? Porque é o seguinte, o cavalo, ele olha o boi de cabeça erguida. Você já viu algum boi olhando assim, gente? Não. A maioria dos bois está olhando para baixo, sabe para quê? Onde que eu vou comer? Onde tem uma moitinha para me comer? Então essa analogia é muito importante, porque é o seguinte, tem hora que a gente vive igual boi, olhando para baixo. Né? Então, assim, começa a levantar a cabeça e começa a analisar isso.
Quando eu morei nos Estados Unidos, um grande amigo meu lá, primeira vez que eu cheguei lá, ele me levou para um lugar chamado Key West, que é no sul da Flórida. E Key West, gente, é a Viena americana, é onde os milionários do mundo têm casa. É um lugar lindo, maravilhoso. Quem puder, vai lá conhecer. E o que acontece? Eu cheguei e falei assim, nossa, que lindo. Ele falou assim, olha essa casa aqui, uma casa maravilhosa, com uma pantera negra sei lá, uma pedra preta, um negócio mais lindo na frente, uma pantera gigante. Era a casa de Michael Jackson. Então, assim, era só uma mansão maravilhosa. Ele falou assim, Aldo, o que você achou? Eu estava com 20 e poucos anos. Eu virei para ele e falei, meu amigo, isso aqui me mostra que eu vou ter que trabalhar muito e ganhar muito dinheiro. Ele falou assim, Aldo, eu te trouxe aqui porque eu confio em você, nesse pensamento que você teve. Sabe por quê? Os meus grandes amigos eu trago aqui, para dar esse impacto. Sabe o que eles falam comigo? Nossa, eu sou pobre demais. Olha a analogia do copo meio vazio. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre assim, o que eu posso fazer para me superar? O que eu posso fazer para buscar uma coisa melhor que eu quero? Se eu ficar ali no Netflix, Netflix, gente, eu vou saber a série. Eu vou sentar na mesma biblioteca, eu vou discutir com todo mundo. Não, você viu aquela série? Não, aquilo fala disso, aquilo fala... Beleza, eu vou ter assuntos sobre série. Mas e minha vida? Por que você não conta sobre sua vida no boteco? Vamos sentar, minha vida tá assim, eu tô fazendo isso, não sei o que. Sabe por quê? Porque ninguém quer ver você bem, não. Os caras vão falar assim, vamos parar com isso, vamos voltar para a série? Entendeu? Sabe por quê? Existe um egoísmo. Porque na hora que você mostra que você tá bem, que é o que todo mundo faz nas mídias sociais, ninguém quer saber não, gente. Entendeu? Então, você tem que estar bem para você. Não é para mostrar para os outros. Tá? Uma coisa que eu brinco muito com as pessoas é o seguinte. Tem gente que ele não vai entender o seu esforço. Se você sair e postar uma viagem para a Europa, posta na volta. Não posta quando você estiver lá, não. Porque a energia que tem pessoas que vão ter negativa para você vai te afetar. Então, posta na volta, que na volta não afeta mais. Já aconteceu, a pessoa não vai atrapalhar a sua viagem. Entendeu? Então, assim, porque tem gente que está assim, na melhor das hipóteses, a pessoa fala assim, eu queria estar no lugar da Andréia, indo para a Europa. Eu não desejei um mal para a Andréia, mas eu desejei aquilo de bom para mim, não para a Andréia. Entendeu? Então, assim, é importante você trabalhando isso, essa energia, essa sintonia. É importante você estar tomando conta toda hora, gente. Não pode descuidar nunca. Porque Diário, o tempo todo. Porque se você descuidar um pouquinho, para você recuperar é mais difícil. Então, isso vale para tudo, né? Para a vibração, para o pensamento positivo, né? Para a energia que a gente emana, para a luz que a gente emana, é isso. Aldo, nosso tempo está acabando, tá? Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite. Obrigada a todos que passaram por aqui, estão aqui com a gente. Entre no canal do Aldrin, né? No Papo Coach, que toda semana, né, Aldrin, tem toda programa, semana. né? A gente tem o Papo Coach, é um programa do canal @ajacerto. Então a gente está lá no YouTube e aqui no Instagram, @ajacerto, AJA, certo? Né? Aja certo. Gente, tem muita coisa legal que a gente está fazendo, por exemplo, tem o programa da Andréia lá, procura lá. A Andréia participou lá, com participação fantástica com a gente lá. E a gente está sempre trazendo essa informação para vocês, para ajudar, para ver se a gente consegue balançar, né, Andréia? A função do coach é muito isso, né? Balançar um pouquinho as pessoas para tentar colocar no caminho. Exatamente. Trazer reflexão, né? Eu falo que é isso, é trazer reflexão. Eu quero aproveitar a aula, estou com um curso novo que eu vou lançar esse mês, a segunda edição, Mercado de Trabalho Lá Vou Eu. É um curso para enfermeiro que formou recentemente, ou quem está formando, quem está no finalzinho, quem acabou de sair da graduação. Ensino a fazer currículo, fazer LinkedIn, se for na entrevista. É um curso bem bacana, queria aproveitar para divulgar aí, né? Quem conhece pessoas que estão com essa necessidade para participar desse curso, que é muito legal. Aldo, quer falar alguma coisa do seu trabalho, além do Papo Coach? Então, agradecer. Tem algumas novidades vindo aí. Você, inclusive, vai ser surpreendido com uma novidade boa. A gente está terminando o planejamento para estar comunicando com alguns parceiros nossos, né, como você, que participaram do programa também. E gente, olha o seguinte. O Pablo Marçal fala uma coisa que eu adoro. Vá cuidar da sua vida. É a coisa mais importante que você pode fazer, é cuidar da sua vida. Para de perder tempo, né? E começa a fazer o que tem que ser feito. E, André, mais uma vez, obrigado. Obrigado por lembrar de mim. Obrigado aí pela... Adorei fazer essa live aqui, fantástico. Né? E um beijo para todo mundo aí. Estamos lá no canal @ajacerto.
Assistam, viu, gente? Vale muito a pena. Só tem convidado top. É muito bom o programa do Aldrin. Tá, gente? Beijos, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Aldrin. Tchau, obrigado.